Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre hormonização hoje, né? Como que se dá o processo, né? Por que tem alguma burocracia para fazer o processo todo certinho? E por que vocês não devem fazer por conta própria, né? Então, vamos lá, né? Quando a gente se percebe, né, a gente se entende como uma pessoa trans, a gente fala assim, tudo bem, então tá. Eu me percebo dessa forma, o que eu vou fazer para poder mudar? O que eu vou fazer para poder me adequar? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o hormônio, né? A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça, que o hormônio não é milagroso, sabe? Eu tô há 8 meses fazendo hormonização e eu sinto que mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo não mudou muita coisa, sabe? Eu fico nesse negócio aí meio gato de Schrödinger. meio difícil de explicar, né? Se mudou ou não mudou, ou não mudou ou mudou. É estranho, mas eu sinto que já mudou alguma coisa no meu rosto. Meu rosto deu uma leve feminilizada, mas o problema mesmo é a pele do meu rosto, né? Que isso eu vou resolver depois. A gente sabe que a voz não muda, né? Muda nos meninos trans. Nos meninos trans, sim. Pelo deu uma boa diminuída, minha pele melhorou demais, gente. Principalmente nessa região aqui, ó. As minhas unhas também. Minhas unhas, essa que é tudo natural, né? Elas estão maravilhosas, gente. Tá, sinceramente, tá? Sinceramente, muita coisa mudou pra melhor. Pra melhor. É claro que algumas coisas mudam pra pior também. Nosso humor, né? Nosso humor fica um pouquinho comprometido. Mas vida que segue, né, gente? Fazer o quê? Então, mas aí a gente decide. A gente vai começar a tomar hormônio? Sim ou não? A gente precisa tomar hormônio? Sim ou não? Então, por isso que é sempre importante a gente fazer o acompanhamento certinho, sem tomar decisões precipitadas, porque a gente pode tomar decisões precipitadas e depois se arrepender, né? Porque já vi muito caso de pessoas que basicamente são pessoas ou não binárias, ou são fanboys, ou coisas do tipo, né? Que estão fora, né, do espectro de gênero binário, e essas pessoas começam a tomar hormônios com alguns objetivos. Tomam uma dose menor de hormônio para poder ficar um pouco mais andrógeno, né? Um pouco mais ali no meio termo mesmo, ficar ali com características ambíguas, né? E pode ser que não dê muito certo, pode ser que ou não aconteça nada, nenhum tipo de mudança, ou pode ser que as mudanças sejam muito acentuadas, né? E meio que desanda o processo. Então, se o interesse da pessoa é esse, é melhor procurar sim um profissional para poder fazer esse tipo de adaptação, né, das doses hormonais. Porque geralmente as doses hormonais que a gente vê por aí são para pessoas binárias, né? E pessoas que realmente têm um interesse em fazer modificações mais abruptas no corpo, né? Quando você vai procurar um endocrinologista para poder fazer a sua avaliação, você vai lá e a pessoa, né, o profissional vai te passar algumas orientações, né? A primeira coisa, né, vai te avaliar, vai fazer uma avaliação da sua região também genital, vai fazer alguns exames rápidos com medição de pressão, verificação de altura e de peso, vai anotar todas essas informações, porque todas essas informações iniciais elas são importantes depois das informações que são coletadas nos exames de sangue, né? Essas variações de peso, variações de pressão, se houver, variações de taxas glicêmicas, de taxas tipo de hormonais, taxas de cálcio também no sangue, isso também varia bastante, vai variando bastante ao longo do tempo. Então, é necessário que a endocrinologista peça esses exames
para poder verificar essas variações ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai passar uma lista gigantesca de exames para você fazer de sangue, né? Geralmente são 3 coletas que são realizadas nos primeiros exames, porque vai ser pedido alguns exames que não serão repetidos depois, tipo exame de HIV, HPV, hepatite e whatever, né? Esses exames mais específicos. Aí, mas os outros exames, tipo de prolactina, estradiol, testosterona, índice glicêmico, hemograma, esse tipo de coisa sempre vai ser pedido, né? Por um período determinado, tipo de 3 ou 6 meses, né? Depende de qual é a periodicidade que a endocrinologista passa para você. Mas ela pede para você fazer esses exames, mas no primeiro consulta ela vai solicitar também algumas outras coisas, né? Ela pode constatar algum problema de saúde, ali vai te pedir para fazer um outro exame, tipo de um urologista. Você faz a consulta e o urologista te encaminha caso seja necessário, né? No meu caso aconteceu, né? Foi diagnosticado um cisto no meu testículo direito e eu precisei fazer os exames, precisei procurar um urologista também para poder estar cuidando dessa situação. Então, no primeiro dia ela já detectou isso, né? E também é pedido um laudo psiquiátrico, porque sem esse laudo não há autorização para poder iniciar o processo, né? O processo, você precisa ser laudade, né? Para poder continuar o tratamento, para que haja uma certeza de que realmente existe ali uma disforia de gênero, né? E isso é avaliado com cautela. Se for necessário, serão feitas 2, 3, 4, 5 sessões, né? E o laudo ele pode ser um pouco burocrático de conseguir, dependendo da situação, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é bem fácil, né? Já é detectado na primeira consulta que você realmente tem disforia, né? E depois que você consegue esse laudo e depois que você assina uma documentação também se comprometendo dos riscos da hormonização, porque a hormonização ela não é segura, infelizmente, né? É por isso que muitas pessoas trans já teve problemas, teve complicações, principalmente quem fez por conta própria, porque tinha alguma doença associada e aí os hormônios acabaram piorando essa doença, né? Isso acontece. E aí, né, que a coisa fica grave. Porque aí você vai ter que tratar, além, né, da sua questão hormonal, você vai ter que tratar seus problemas de saúde ocasionados pelos hormônios, né? Então é sempre bom estar fazendo com um acompanhamento médico, porque pode acontecer alguma coisa, gente. Você pode acabar descobrindo que você tem algum problema que pode estar relacionado também a questões hormonais. Então, é sempre bom, né? Eu descobri esse cisto no testículo direito, que depois foi diagnosticado como um tumor benigno, né? Por causa da endocrinologista, né? Se não fosse a endocrinologista, eu não teria nem sequer descoberto isso, né? Apesar de que dói bastante, gente, vocês não têm ideia. Para coendar e na ereção, né? Dói muito. Não é uma coisa assim que eu falo com vocês que é de boa, porque não é. Antigamente eu não percebia essa dor, mas hoje em dia, com os testículos menores, né? O testículo ele diminui ao longo do tempo com a hormonização. E aí o cisto não, né? Não diminui, né? Ele fica mais ou menos do mesmo tamanho, ou ele continua crescendo. Então, se o testículo diminui e ele cresce, então, né? Fica um pouco desproporcional. Então, ultimamente está causando dor, né? Eu vou ter que procurar o Dr. Ricardo, né, o meu urologista, para poder verificar isso de novo, né? É complicado, gente, é bem complicado. E se não fosse o acompanhamento, eu não teria descoberto isso, sabe? E eu fico com medo, sabe? Tipo, falar qual que é o hormônio que você tá tomando e tudo mais, as pessoas perguntam, eu acabo até falando, né? Fala, olha, eu tô tomando esse hormônio e esse outro hormônio. Porém, né,
esteja ciente de que se você for tomar por conta própria, você está colocando sua saúde em risco, né? E isso aí é realmente um problema que a gente precisa deixar claro, sabe? Olha, procura um ambulatório trans, procura um posto de saúde primeiro, vá atrás de informação, porque pode ser que não seja muito benéfico começar a fazer tratamento por conta própria, e depois ele descobre alguma coisa, né? Tarde demais, né? Então é isso. Depois que a gente passa por todo esse processo, né? Que a gente vai na primeira consulta com o endocrinologista encaminha a gente para psiquiatra para fazer o laudo, encaminha para algum outro médico caso tenha algum problema, e a gente assina o termo de consentimento que a gente se compromete com os efeitos colaterais. Aí depois a gente volta, né, na endocrinologista com os exames, com tudo certinho, e aí sim ela vai fazer uma outra avaliação, ela vai avaliar o peso, se houve alteração de peso, vai avaliar a pressão, vai avaliar tudo, vai avaliar a gente de novo, para aí sim determinar qual vai ser a nossa dose inicial. Parece ser um processo demorado? Parece, mas não é não, gente. O meu saiu bem rapidinho, né? Eu acho que o que mais demorou foi a questão do psiquiatra, porque tinha uma fila, né? Uma fila para poder ser atendida. Mas, né, deu tudo certo, foi super bom, sabe? Eu acho que foi a minha primeira experiência com psiquiatra, né? Eu nunca tinha ido a um psiquiatra na minha vida. E mais ou menos igual psicólogo, eu acho que não tem tanta diferença, né? Mas a única diferença é que ele avalia sintomas, né? E pode prescrever ou não medicação. Então, né? Depois que você consegue a receita, né? Você já pode começar a tomar, mas você vai ter que voltar periodicamente a fazer os exames e aí na endocrinologista. E aí você passa por avaliação. Eu passo por avaliação de 3 em 3 meses. Então, eu fui agora em maio, né? E vou voltar em agosto. E já super ansiosa, porque toda vez que eu vou, há uma modificação na receita, né? Porque a minha taxa de estradiol, ela não sai de 70. Ela fica no 70 ali, bonitinho, né? E não sai disso. E aí eu comecei a tomar o estrogel, né? E porque a Primogina não estava dando conta mais, eu estava tomando 6 mg de Primogina e mesmo assim os níveis hormonais de estradiol eles não aumentam no sangue, eles continuam a mesma coisa. É incrível, gente. O meu exame de dezembro tá 68 e o meu exame atual que eu fiz em maio tá 70,6. Diferença muito pequena, sabe? Teve uma variação mínima, ínfima. E a minha dose foi aumentada, né? Agora, com, né, um estradiol que ele é transdérmico, né? Pode ser que sim, pode ser que tenha dado uma aumentadinha aí no nível, porque eu já percebi algumas mudanças, né? O meu peito deu mais uma crescidinha, e então eu acho que tá mudando sim, eu acho que tá até bom demais, né? Pelo que tava antes. Então é isso, gente. Conselhinho aí pra vocês. Não faça por conta própria, procure um médico, porque pode ser que você descubra alguma coisa aí nesse meio tempo, né? Que você tá fazendo uma consulta com o endocrinologista, tudo bonitinho, tudo certinho. E você não passa complicações com a sua saúde depois, né? Então, gente, beijinho. Tchau, tchau.